Boa noite e vamos dar início ao nosso Evangelho com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. E que assim seja. Sigamos com a leitura do Evangelho da noite de hoje. Bem-aventurados os misericordiosos. Item 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Porque vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versículo 3 a 5. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade
e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Olá, amigos! O texto do Evangelho de hoje, do capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, vai nos trazer um alerta sobre um dos sentimentos e comportamentos que mais o Evangelho pede para a gente dar atenção, para conseguir combater, vencer e até educar esse sentimento, que é o orgulho. Dessa vez, no texto O Argueiro e a Trave no Olho, ele vai trazer o aspecto do orgulho a partir do momento em que a gente tem mais facilidade de enxergar os defeitos ou algum comportamento no colega com o qual a gente convive e mais dificuldade de enxergar isso em nós. Que o movimento de educação moral e espiritual deveria partir bem mais da autoobservação, do olhar interior, do espelho da alma para os nossos próprios comportamentos, ao invés de perdermos tempo, energia e disposição a enxergar os defeitos do outro, da caminhada do outro, do processo do outro. É mais fácil que enxerguemos o comportamento mal do outro do que muitas vezes o nosso, e isso está atravessado nesse sentimento de orgulho. O orgulho que mais facilmente faz com que julguemos as capacidades ou incapacidades do outro do que os nossos próprios comportamentos. Não como um movimento de autopunição, de julgamento para punição da nossa própria evolução ou da nossa própria caminhada, mas como um exercício de introspecção e de boas escolhas a partir do momento em que a gente consegue enxergar quais dos nossos comportamentos são pautados nesse orgulho e nessa vaidade, que são sentimentos que estão bem entrelaçados. No fim do texto ele fala que da dedicação de Jesus ao combater esse obstáculo ao progresso, e que muitas vezes o orgulho é visto como não só o pai dos vícios, mas também a negação de muitas virtudes, porque a partir do momento em que o orgulho exerce uma força muito grande sobre os nossos sentimentos e comportamentos, ele evita com que a gente exerça a caridade, a própria amorosidade com o outro, porque a gente está sempre envolto ao julgamento do comportamento em que o outro exerce frente a gente ou frente ao mundo. E vale lembrar, dentro de um aspecto também psicológico, que aquilo que a gente enxerga no outro nada mais é do que o que a gente tem na gente. Porque se eu consigo enxergar um comportamento ruim no outro, é porque eu tenho capacidade de reconhecê-lo. E se eu o reconheço, é porque de alguma forma já é um conhecimento prévio que eu tenho, ou por já ter executado, ou por ainda executar esse comportamento. Então, todas as vezes que eu me inclinar a julgar o comportamento de alguém, me cabe primeiro pensar por que eu reconheço esse comportamento como um comportamento ruim. Será que eu também não o exerço? Por que será que eu o conheço? Por que será que eu reconheço tão facilmente um comportamento ruim no outro e não em mim? Provavelmente esse comportamento faz morada também no meu coração, esse sentimento também faz morada no meu coração. E o Evangelho convida para que a gente vá a esse lugar de reconhecer os nossos sentimentos e o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos próprios comportamentos, e não do outro, porque o outro condiz com a caminhada dele e nada disso a gente tem a ver. A gente precisa colocar todos as nossas forças e os nossos esforços em combater os nossos comportamentos ruins, as nossas más inclinações e o nosso orgulho, e não o comportamento do outro. Ao outro cabe o seu progresso, ao outro cabe o seu tempo.
a mim cabe a tentativa de ser melhor a cada dia. Senhor Jesus, ponto finalizando este momento rico, este banquete de amor, nós te agradecemos a oportunidade deste momento de felicidade, deste Evangelho abençoado, com as reflexões e as preces que deixam as nossas noites mais amenas, mais felizes, mais suaves. Pedimos, Senhor, para que abrace todas as pessoas do mundo que sofrem, as que se encontram aqui relacionadas e mencionadas nas nossas listas de oração, as que conhecemos, as que não conhecemos, os nossos familiares e amigos. Pedimos que o teu amor seja como um remédio apaziguador das dores e dos sofrimentos. Pedimos pelo nosso país, para que a espiritualidade amiga e superior possa escolher alguém que venha de fato corresponder às expectativas da nação brasileira em educação, em cultura, em solidariedade, em humanidade. Que o teu amor, Senhor, também possa fluidificar as nossas águas da noite de hoje, para que elas de fato possam também servir de bálsamo, de remédio, de alívio para as nossas dores. Nos ensina, Senhor, a buscar-te permanentemente, iluminando os corações de todos aqueles que esqueceram de ti. Ilumina também as nossas famílias, dando-lhes a capacidade de pensar e repensar no teu sublime amor e na prática permanente deste amor em nossas vidas. Que assim seja, Senhor.